Shalom. O grande desafio do nosso andar com Deus, para vivermos de fato uma vida diferente, nova, com novas perspectivas na presença de Deus, é manter a nossa vida limpa. Provérbios capítulo 28, verso 13, nos diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. É impossível esconder de Deus os nossos pecados. Nós podemos esconder do outro. Você pode esconder dos seus pais, você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder do seu chefe, dos seus amigos, mas você não pode esconder de Deus. A Bíblia é clara quando ela nos fala que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. O salmista, no Salmo 139, nos mostra claramente que Deus nos conhece por dentro e por fora. Então não há como eu esconder de Deus os meus pecados. O que acontece é que quando eu abrigo pecado no meu coração, quando eu faço o que não devo, quando eu deixo de fazer o que devo, quando eu abrigo pensamentos e sentimentos malignos, ruins de pecado no meu coração, na minha mente, então o que acontece é que eu me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, eu me afasto de Deus. E para que a reaproximação aconteça, para que eu encontre a misericórdia de Deus depois de haver pecado, é necessário que eu faça exatamente isso que a Bíblia me desafia, ou seja, confessar e abandonar. Isso se chama arrependimento. Quando eu me arrependo, eu dou meia volta, ou seja, eu estou indo numa direção, eu me volto para outra direção, porque eu sei que aquela direção é direção de pecado, ofende a santidade de Deus, então eu vou para outra direção que agrada o coração de Deus. Mas eu não posso simplesmente dizer assim, eu vou mudar e começo a me esforçar pela mudança. Em primeiro lugar, é necessário confessar. Quando eu reconheço que estou indo na direção do pecado, estou cometendo pecado, eu preciso confessar esse pecado. Então eu vou para Deus. É aí que eu busco um lugar tranquilo em que eu possa orar e dizer: Deus, eu pequei, eu fiz o que não devia fazer, Deus me perdoa porque eu deixei de fazer o que eu devia ter feito. É confessar. Em segundo lugar, abandonar, ou seja, deixar para trás. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: olha, eu deixando as coisas que para trás ficam, as coisas que eu considerava que eram importantes para mim, as coisas que eu achava que valiam alguma coisa, que me traziam algum sentimento bom, né? Essas coisas eu deixei de lado e considero como se fosse esterco, pelo privilégio de conhecer a Cristo. Por isso, deixe todo o pecado, deixe aquilo que você está fazendo que ofende a Deus, faça isso, pague o preço pelo privilégio de conhecer a Cristo e andar com Ele. E aí vão algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, uma prática boa que pode ser usada periodicamente. Pega uma folha de papel, um lápis ou caneta, escreva cada pecado que você precisa tratar diante de Deus. Põe ali, chame o pecado pelo nome. Coloque o pecado ali. Em terceiro lugar, não apenas escreva ali, mas fale com Deus o nome do pecado e confesse: Deus, eu fiz isso e isso é pecado. Depois de confessar esses pecados, diga: Deus, eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim. Eu aceito o perdão dos meus pecados que Ele providenciou para mim. Porque a Bíblia diz: se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar dos pecados e me purificar de toda injustiça. Então vá a Deus, deixe o pecado e viva uma vida limpa.